Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Olha, estou vendo ali a irmã Maria de Lourdes. Quantos anos eu não vejo a irmã? Deus abençoe. Nossa, a irmã ficou mais jovem. Olha só, eu estou careca, irmã. A senhora me reconheceu? Amém, glória a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela vida das pessoas que estão comigo aqui na igreja. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas, ó Pai, que nos acompanham através do Facebook ou do YouTube. Ó Deus, que todos os ouvintes da Tua palavra sejam impactados neste momento, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a segunda casa. Irmãos, eu tenho convidado vocês, desde o início que eu cheguei aqui, a cada dia entrar numa casa. Só que hoje eu quero convidar vocês para nós entrarmos na casa de Deus, que era o templo que o Senhor permitiu que Salomão construísse. Salomão construiu um templo para glorificar o nome do Senhor. Esse templo era uma construção muito bonita, porque era revestido de ouro. Se você chegasse no templo, você acharia uma construção magnífica para a época. Era algo muito bem construído, muito bem feito. E a glória do templo de Israel era como se fosse um monumento histórico nos dias de hoje, como se fosse algo onde as pessoas tinham boas lembranças, porque ali no Monte Moriá era o lugar onde o povo ia adorar a Deus, onde o povo ia buscar o Senhor, onde o povo estava na presença do Senhor. E isso nós observamos que durante praticamente todo o Antigo Testamento as pessoas se referiam ao Monte Santo de Sião, se referiam àquela casa, àquele templo que foi construído para a glória de Deus. Só que agora, eu quero que vocês prestem atenção. A casa que eu quero convidar vocês para entrar, não é aquela casa gloriosa, aquela casa bonita que eu acabei de falar. Mas a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele entrou em Israel, ele entrou em Jerusalém, e ele, com seu exército, destruiu a cidade, ele destruiu os muros da cidade, ele destruiu as casas. Talvez vocês tenham observado nos dias de hoje cenas da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. A gente vê, através das imagens, casas destruídas, colégios destruídos, hospitais destruídos, e quando nós olhamos para aquilo, nós ficamos com uma tristeza no coração. Assim era Israel, assim era Jerusalém. Estava tudo destruído, casa destruída, estava tudo no chão, não tinha ninguém morando naquele lugar. E o que vocês precisam prestar atenção? Que dentro desta visão, o que aconteceu? As pessoas que estavam ali, elas ficavam pensando assim: olha como era bom aquele tempo, onde a casa de Deus ela estava bem construída, onde a casa de Deus ela estava em pé. E aquelas pessoas, elas ficavam imaginando o seguinte: se eu estou aqui, acho que era aqui,
elas ficavam imaginando o seguinte: se eu estou aqui, se eu estou neste momento vivo, eu até agradeço a Deus, mas o tempo bom era aquele tempo do passado. O tempo bom era aquele tempo onde a casa ela estava bem construída, onde a gente tinha tudo aqui, tinha calçamento na rua, onde a gente andava e o povo estava nas praças, o povo estava nos lugares, porque eles estavam vivendo um período de desolação, eles estavam vivendo um período de tristeza. Então, dentro deste período de desolação e tristeza, a Bíblia mostra que o Senhor, Ele dá uma nova oportunidade ao povo de Israel. Ele dá uma nova oportunidade àquele povo. E o que é que Deus faz? Deus autoriza que os cativos, aqueles que estavam fora de Jerusalém, os que tinham sido levados para outros lugares, retornassem para Jerusalém. E a Bíblia diz aqui em Ageu, a partir do capítulo 1, versículo 1, que no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Este povo que retorna do exílio e que vê todo esse cenário que eu passei aqui para vocês em poucos minutos, eles falam assim: bom, está tudo destruído, então eu tenho que reconstruir a minha casa primeiro. Eu tenho que construir a casa da minha família primeiro. E a casa de Deus, o templo, estava lá destruído. Sabe quando você começa uma obra e você fala assim: bom, depois eu termino. Esse aqui choveu, e como choveu hoje, no dia de chuva não dá para mexer na obra. Tudo bem. Eu vou demorar mais ou menos um mês para recomeçar a obra. É aceitável. Só que eles estavam 16 anos sem colocar um tijolo na obra de Deus. 16 anos eles estavam reconstruindo a casa deles, reconstruindo a rua, a calçada, trazendo para os dias de hoje. Eles estavam fazendo tudo o que eles podiam fazer. Vamos fazer a escola, vamos fazer a praça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que o templo do Senhor, a casa de Deus, ela não estava sendo mexida. Estava parada a construção. 16 anos de obra parada. Parece até aqui em Vitória o Cais das Artes, que está ali parado. Porque você passa todo dia carro, tem uma pessoa trabalhando, tem uma pessoa mexendo, está parado. Todos nós conhecemos uma obra pública que parou, que começou, aí depois a pessoa que ganhou a licitação saiu, aí entrou outra empresa, aí não concluiu. Nós conhecemos obras assim. Só, irmãos, que a obra pública, ela pode até estar parada. A reconstrução de uma casa pode até parar, mas a obra de Deus, ela não pode parar. E a cobrança de Deus pelo ministério do profeta Ageu ali era o seguinte: vocês estão falando que não é tempo de construir a casa de Deus? Como é que vocês podem ficar? Ele dizia para o povo: 16 anos parados, 16 anos sem trabalhar, 16 anos sem colocar ali uma lajota, sem fazer nada. Esse era o estado, porque tinha tanta coisa para fazer que eles começavam a fazer uma obra deles, da família deles, da casa deles, e eles deixaram naquele período aquela casa vazia. Então você passava na casa de Deus, olhava, estava lá, do mesmo jeito. 16 anos consecutivos, as pessoas passavam, um lugar que era de glória, de visitação, um lugar que era de movimento, estava sem movimento nenhum, estava sem nada, não acontecia nada ali naquele local. Essa casa desolada, essa casa sem ninguém trabalhando, essa casa destruída, tinha um símbolo poderoso, que é a presença de Deus no meio dos homens. Então a obra de Deus, ela não pode ficar parada. A casa de Deus, ela não podia ficar parada, ela tinha que ser reconstruída. Mas aquelas pessoas não estavam fazendo o que Deus mandou. A Bíblia diz aqui: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. A palavra do Senhor para Ageu foi essa: vocês
vão deixar a casa de Deus deserta? Vocês vão deixar a casa de Deus sem ser reconstruída? E nós vemos aqui que Ageu, ele profetizou por um período de mais ou menos 4 meses. Ageu, ele nasceu no cativeiro, ele nasceu numa outra terra, ele não tinha conhecido o primeiro templo, ele não tinha conhecido Jerusalém no seu auge de glória, mas ele só ouvia as histórias, ele não tinha participado do início, ele não tinha visto antes, mas ele se colocou na mão de Deus e Deus estava usando a vida dele. Ele disse assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Então Deus falou para eles assim: agora é a hora de, depois de 16 anos, de vocês trabalharem na minha casa, de vocês fazerem algo para reconstruir o templo. Essa era a ordem de Deus pelo ministério de Ageu. E a Bíblia, ela vai seguindo aqui nos mostrando que Ageu, ele era o embaixador do Senhor, e ele falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando essa palavra veio, a palavra de Deus veio pelo ministério de Ageu, veja o que Deus faz. No versículo 14: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Quando Deus ele trouxe a palavra, ele também trouxe um espírito novo. O que é o espírito aqui? É a vontade de trabalhar, é a vontade de produzir, é a vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. Porque quando uma pessoa está com o espírito abatido, ela não tem ânimo para levantar, ela não tem ânimo nem para comer, ela não tem ânimo para tomar banho, ela não tem ânimo para sair. Porque fisicamente ela está bem, mas o seu espírito está abalado, ela não tem força. Mas quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito de Deus vem, a pessoa começa a sentir vontade de trabalhar, a pessoa começa a sentir vontade de produzir as coisas para Deus, ela começa a sentir vontade de estar na casa do Senhor, no altar do Senhor, na presença de Deus. Então esse Espírito veio desde o sacerdote até a última pessoa do povo. É hora de trabalhar na casa do Senhor, é hora de fazer a obra do Senhor, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Então agora você está entrando comigo nessa casa destruída, acabada, onde cada prego que for pregado precisa de ter mãos, onde cada entulho que for retirado precisa de ter pessoas trabalhando, cada lajota que for assentada, cada piso que for assentado, tudo que for feito nessa casa precisa de ter trabalhadores para que a obra de Deus seja feita. Irmãos, Deus poderia enviar os anjos para trabalhar, sim. Deus poderia só dar uma palavra, igual ele deu: haja luz e houve luz. Ele podia dizer: haja casa, e a casa se construir sozinha. Mas Deus, ele deu uma missão para aquele povo. A missão da reconstrução é nossa, a missão da segunda casa é nossa. Irmãos, o povo que construiu a primeira casa, construiu com Salomão, o rei, o maior de todos os reis de Israel em termos de riqueza e de poder. Ele tinha dinheiro sobrando, ele tinha prata, ele tinha ouro, ele mandou trazer madeira, ele fez de tudo. Só que a realidade do segundo povo era diferente da do primeiro. A realidade do segundo povo era sacrifício, era dificuldade. Eles não tinham aquela abundância do tempo de Salomão. Então eles se achavam incapazes de colocar a mão e fazer. Eles se achavam incapazes
de reconstruir, mas o Senhor estava dando um espírito novo, uma vontade nova para dizer assim, ó, com aquilo que vocês têm neste tempo, a segunda casa vai ser levantada. Irmãos, muitas pessoas na vida, elas guardam a imagem do passado, porque parece que tudo que passou é bom. Eu já passei por algumas igrejas como pastor. Sempre quando eu estou na igreja como pastor, as pessoas não gostam de mim, não gostam do meu jeito, porque eu tenho um monte de defeito. Quando eu saio, eu viro o melhor pastor que já passou pela igreja, mas só depois que eu saí. Porque quando você está com a referência daquela pessoa naquele momento, às vezes você lembra do passado. Aí você fala assim, olha, o pastor bom era aquele, a pastora boa era aquela, ou o tempo bom era aquele, o tempo bom era o que ficou no passado. Porque a nossa memória, na maioria das vezes, ela não é precisa, porque ela é guardada de um sentimento. Vamos supor que você viveu algo ruim. Quando você lembra daquilo, te dá uma sensação ruim. Agora, quando você viveu alegrias, momentos bons, você fica feliz. Se você estava num lugar com pessoas, por exemplo, que você gostava, e você comeu um pão com ovo, aquele pão com ovo foi delicioso, aí você fala assim, nunca eu vou comer outro pão igual aquele, outro ovo igual aquele. Por quê? Aquele pão com ovo que você comeu lá no passado, ele tinha um sentimento. Você guardou um sentimento, então parecia que ele era mais gostoso. Muitas pessoas falam assim, eu gostava tanto de galinha caipira, eu pegava aquela galinha, depenava, aquilo que era galinha gostosa. Hoje em dia as galinhas vêm tudo congelado, uma galinha dura, uma carne dura. A pessoa guarda o gosto, aquele sabor daquela galinha lá do interior. Isso fica na memória. Isso fica na mente. Aí quando a pessoa ela vem carregada de sentimento, ela diz assim, não é igual. Então o frango não é igual, o porco não é igual, a carne não é igual. Você já viu as pessoas falando, as carnes de hoje não são iguais às de antigamente. Mas veja bem, tudo que o passado está guardado de bom, ficou no passado. Tudo no passado que está guardado de ruim, ficou no passado. O que o Senhor está falando é o seguinte, esse é o tempo da segunda casa. Qual que é a segunda casa? É o momento que nós estamos vivendo. Dentro da sua família, você tem que viver a glória da segunda casa. Dentro da igreja, você tem que viver a glória da segunda casa. Dentro do seu trabalho, você tem que viver a glória da segunda casa. Porque a primeira casa passou. Aquele tempo que Deus usou pessoas, que Deus fez para construir, ele passou. Agora é o nosso tempo de reconstrução. Agora é a nossa hora de trabalhar, tanto na nossa família, quanto no nosso trabalho, quanto na igreja. Nós precisamos fazer essa associação do presente. Nós precisamos fazer essa associação da segunda casa, porque senão nós não vamos ter forças, nós não vamos conseguir chegar no plano de Deus para nós, porque o passado, o apóstolo Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. O chamado de Deus para a nossa vida é para a segunda casa, é para o segundo momento, é para uma segunda oportunidade, é para nós fazermos as coisas agora. E esse Espírito de Deus que veio sobre o povo foi o Espírito da segunda casa, da reconstrução da segunda casa, de fazer esta obra poderosa. Olha o que o Senhor diz. O Senhor diz assim, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos.
a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então hoje, eu quero que você saia daqui pensando na segunda casa. Eu quero que você saia daqui entendendo que você está vivendo a glória da segunda casa, a bênção da segunda casa, o derramamento do poder de Deus sobre a segunda casa. Nós não estamos falando aqui do cumprimento das profecias, mas sim do contexto da casa. Do contexto da casa, da perspectiva daquela casa que estava caída e que foi reconstruída. Agora, preste atenção que lá em Esdras tem uma palavra complementar. Então, eles reconstruíram, eles colocaram a casa de pé, e nós vemos aqui no contexto que eles reiniciaram a construção mais ou menos na data de 21/9 de 521 a.C. e eles terminaram aproximadamente no dia 12/3 de 518 a.C. Eles demoraram 3 anos e meio aproximadamente para reconstruir a casa. Então 3 anos e meio aproximadamente demorou essa reconstrução. E aqui, na hora da reconstrução, lá em Esdras, depois que terminou tudo, e quando foi reinaugurar a casa, Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: porém, naquela hora, onde chamou todo o povo, vieram todas as pessoas para a reinauguração do templo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Então, aquelas pessoas que viram a primeira casa, revestida de ouro, linda, espetacular, quando eles olharam para a segunda, eles choraram de tristeza, porque eles falaram assim: a casa boa era outra, essa não está igual, está feia, não é a mesma coisa. A tendência é essa, é a comparação. E preste atenção no que eu vou te falar. Você tem que tomar cuidado com as comparações na sua vida. Você não deve comparar, por exemplo, o ano que passou com esse ano. Você não deve comparar a década de 40 com a de agora, a década de 50 com a de agora, a de 70 com agora. Porque quem viveu lá, viveu um tempo. Quem está vivendo hoje é porque o Senhor quer você vivo para a glória dele, e você precisa viver o tempo presente. E aqui está o grande segredo. Houve, da parte das pessoas que viram a primeira casa, choro de tristeza, dizendo: essa casa está bem fraquinha, olha que tristeza, olha o que esse povo fez, não está igual, não está boa do jeito que era antes. E aí a Bíblia diz que muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então, quem é que estava gritando de alegria? Aqueles que não viram a primeira casa. Eles não viram, e eles estavam gritando de alegria porque eles conseguiram em 3 anos e meio terminar a segunda casa. Então para eles aquela casa era maravilhosa, era magnífica, era tudo o que eles precisavam. Por quê? Eles só conheciam a segunda casa. Só que o povo que conheceu a primeira estava no meio do povo, mas estava chorando, estava, em vez de estar alegre, estava triste, lágrimas correndo. Então um gritava chorando e o outro gritava de alegria. Agora veja você, como você está nos dias de hoje? Você está no meio do povo de Deus, e eu vejo que vocês estão na presença de Deus. Agora, você está na presença de Deus com tristeza, ou você está na presença de Deus com alegria? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. A palavra de Deus, ela nos leva para o campo da alegria, para o campo de você poder dizer como o apóstolo Paulo disse: mas de nada faço
questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A questão aqui na nossa vida é a seguinte: nós estamos no meio do povo de Deus, nós estamos na segunda casa, que é o tempo que nós estamos vivendo. E como é que nós estamos? Nós estamos lembrando da casa do passado, lembrando das coisas do passado, ou nós estamos lembrando de hoje, dizendo: Senhor, obrigado pela segunda casa, eu te louvo pela segunda casa, eu sei que haverá glória da segunda casa, eu sei, Senhor, que o Senhor tem um tempo de bênção para a minha vida, eu creio na tua palavra, eu creio que se o Senhor me resgatou, se o Senhor me chamou, se o Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor tem algo na minha vida. Então agora, irmão, nós temos que olhar a nossa atitude. Muitas pessoas na vida, elas olham com tristeza, dizendo: eu queria voltar para o passado, se eu pudesse eu voltava atrás. Outros estão dizendo assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui, eu quero ir para frente, eu não quero voltar atrás. É isso, irmãos, que nós precisamos compreender, porque no meio do povo de Deus tem pessoas que reconhecem esse segundo tempo de oportunidade como algo de Deus, e outras pessoas acham que está feio, que está ruim, que não está do jeito que tinha que estar, que as coisas não devem ser desse jeito, e ficam no meio do povo chorando, e ficam no meio do povo pranteando. E às vezes, como nós lemos na palavra, é difícil discernir, porque o barulho é tão grande, está todo mundo gritando, que não dava para saber direito quem estava alegre e quem estava triste. Agora, uma coisa, irmão, você sabe se você está na alegria ou na tristeza. Se por acaso você tem olhado a sua vida nos dias de hoje e achado que a sua vida está pior hoje, eu te convido a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais da minha vida, e que você comece a clamar a Deus dizendo: Senhor, eu quero a tua alegria. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele renova em nós um espírito inabalável. Nós vamos orar hoje, irmãos, para que esse espírito que veio, o Espírito Santo de Deus, sobre a vida do povo, para a reconstrução, seja essa mesma unção que veio sobre nós, para nós reconstruirmos as coisas e entendermos que esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Há pessoas, irmãos, que elas perderam muito durante a vida. E às vezes as perdas nos levam a um sentimento de tristeza. Às vezes aquilo que ficou para trás nos leva a uma sensação de não realização, uma sensação de que nós não vamos conseguir. Só que preste atenção no que Deus está fazendo. Deus está dizendo o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ou seja, o que Deus tem para você para frente é maior do que aquilo que Ele já fez no passado. É isso que você tem que entender, para que você possa ter alegria de estar na segunda casa. Irmãos, quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje pregando a palavra e não estão? Mas eu estou, então eu glorifico a Deus. Quantas pessoas gostariam de estar sentadas aqui, mas não estão? Mas você está aqui para a glória do nome do Senhor. Então o que nós somos, irmãos? Nós somos parte da glória da segunda casa, do segundo tempo, do segundo momento, deste mover de Deus para o dia de hoje. Se Deus não me quisesse aqui, neste tempo, Ele já teria me levado. Se Deus não te quisesse aqui neste tempo, Ele também já teria te levado. Eu tenho certeza que muitos irmãos que partiram para a glória gostariam de estar aqui hoje. Se eles estivessem vivos, eles estariam aqui. Só que o tempo deles, o Senhor já os levou para o céu. O Senhor já os recolheu. Esse é o meu tempo, esse é o seu tempo. Enquanto Deus te der vida e saúde, olha para a segunda casa, olha para a sua família, olha para o seu trabalho, olha para as coisas ao seu redor e viva com alegria. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Então você vai viver com alegria a nova oportunidade que Deus te deu. E isso, irmão, vai tornar você uma pessoa feliz e satisfeita na presença de Deus, porque você não está vivendo do passado, nem das glórias do
passado e nem da tristeza do passado, mas você está vivendo da glória da segunda casa. Você está vivendo da glória que há de vir. Você está vivendo do novo de Deus para a sua vida. Eu sei que durante a mensagem você se lembrou de muita coisa que você deixou no passado. Você se lembrou de muita coisa que ficou para trás. Irmãos, nós que somos da igreja, nós temos muito essa sensação do dia que nós entramos na igreja, do dia que nós nos batizamos nas águas, do dia em que nós recebemos uma ministração especial. Nós temos isso guardado dentro de nós como uma lembrança boa, como coisa boa de Deus para nós. Só que essas lembranças, irmãos, elas não vão paralisar o nosso trabalho nos dias de hoje, porque tem muita gente que não quer fazer o hoje, porque falando que não vai ser igual ao passado. Não, irmão, vai ser melhor do que no passado. É o que Deus fala. A sua vida hoje vai ser melhor do que antes. O Senhor vai dar o melhor para a sua vida. O melhor para você foi o que Ele falou. Gente, minha é a prata e meu é o ouro. Vocês estão preocupados com o quê? Construa, vai ter mais glória, vai ter mais bênção, vai ter mais poder. Porque o povo da reconstrução que estava ali foi o povo que Deus colocou ali. Quem Deus não quis, Ele já tinha recolhido ou já tinha levado. Muitos morreram durante a guerra, muitos morreram pelas travessias, pelos caminhos, mas aquele remanescente, a Bíblia chama eles de remanescente. O remanescente que estava ali foi para ver a glória de Deus. Então, irmão, você como remanescente, você como uma pessoa que está na presença de Deus, você não está aqui para ver outra coisa senão a glória de Deus sobre a sua vida, a glória de Deus sobre a sua casa, a glória da segunda casa. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós ficamos na presença de Deus, para nós contemplarmos a glória da segunda casa. Então hoje nós vamos sair daqui com a visão de uma casa nova. Nós vamos sair daqui hoje com a visão de uma casa reconstruída para a glória de Deus, uma casa reconstruída na vontade de Deus. Você lembra daquele seu emprego que você já teve? O Senhor tem um melhor. Você lembra daquela empresa que você já tinha? O Senhor tem uma melhor. Você lembra de tudo que ficou no seu passado? O Senhor tem algo melhor para a sua vida. O Senhor tem algo melhor para te entregar. Não pense que, mas não vai vir coisa melhor. Vai. Entra no meio do povo da alegria e fala: Senhor, eu creio na glória da segunda casa. Eu creio neste novo momento. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos.